Olá, sétimo ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. E na aula de hoje vamos continuar com esse conteúdo sobre saúde e nós vamos abordar parasitoses, ok? Muito provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso, só que num contexto diferente ou até mesmo com palavras diferentes, ok? Então vamos lá. Primeira coisa muito importante a se considerar sobre isso aqui, as parasitoses basicamente é um grupo de doenças que é o mais comum no mundo inteiro. Então, a cada 4 pessoas, uma ou já teve parasitose ou vai ter. Então, assim, é algo muito comum e está ligado diretamente à vulnerabilidade das pessoas. Quando eu falo vulnerabilidade, eu estou falando de um contexto social. Ou seja, pessoas que não têm acesso a saneamento básico, por exemplo, ou que vivem em condição de extrema pobreza ou até mesmo pobreza mesmo, tá? Bem, estados como de precariedade sanitária e pobreza estão diretamente ligadas a esse assunto, a esse grupo de doenças, justamente porque uma vez que você não tenha acesso a atividades sanitárias e uma saúde de qualidade, muito provavelmente isso vai ser um fator que vai contribuir negativamente quando se trata de infecção, ok? Então, esses fatores sempre estão ligados a parasitoses, porque basicamente são doenças que estão ligadas muito a condições de vida, como é que esse indivíduo está, onde ele está inserido, o que ele tem acesso, ok? Então, esses fatores sempre vão influenciar esse tipo de doença. Sim. Parasitose é uma palavra que lembra outra, né? Parasita. Então, ó, parasita nada mais é do que um indivíduo que vive associado a outro organismo, ok? E sem ele, ele não pode crescer, se multiplicar, se desenvolver como um organismo normal, ok? Ele tem essa relação de dependência com o hospedeiro. Fatos importantes sobre parasitas é que existem vários tipos e que cerca de 70% dos parasitas são invisíveis a olho nu. Já outros vocês conseguem enxergar, então 70% você não consegue enxergar a olho nu, porque são seres microscópicos, ok? Já 30% há a possibilidade de você conseguir enxergar, ok? Quando se trata de parasitoses e parasitas, a gente está tratando diretamente de 3 grupos, ok, de parasitas, que são helmintos, ectoparasitas e protozoários, ok? Então, junto aí, atrelado a esses 3 grupos, a gente vai ter uma série de doenças. Vamos começar com o primeiro grupo, que eu vou começar por protozoários. Protozoários, ok, são indivíduos que fazem parte do reino protista. Vejam bem, nem todo indivíduo do reino protista, ok, ele vai ser um parasita, ok? Porém, no caso dos protozoários, boa parte deles serão. Basicamente, no reino protista, a gente tem uma gama enorme de pelo menos umas 60 mil espécies já catalogadas de protozoários. O que acontece? Desses 60 mil, 10 mil são parasitas. E algumas dezenas são parasitas de seres humanos, ok? Então vamos lá. De toda essa totalidade aí de indivíduos que são parasitas, no caso dos protozoários, nem todos vão parasitar o ser humano, ok? Tricomoníase, giardíase, toxoplasmose e doença de Chagas são alguns exemplos de parasitoses, ok? Causadas por parasitas do tipo protozoários, ok? Então, eu citei para vocês aí alguns exemplos, ok? Os mais conhecidos de doenças de parasitoses, ok? Causados por protozoários. Então, ó, podem parasitar também outros animais, ok? Cachorro, gato, até mesmo animais silvestres, ok? Plantas também, ok? Podem ser acometidas pela ação desses parasitas, tá certo? Bem, no caso da doença de Chagas, eu citei também na semana passada, porque aí vai ter também a ação de um vetor, não é isso? Estão lembrados? Que é basicamente o ser que vai transportar, ok, o agente etiológico, que nesse caso é o protozoário Trypanosoma cruzi, ok? Então, ó, o Trypanosoma cruzi é um exemplo de protozoário que vai causar uma parasitose, que no caso é a doença de Chagas, ok? Vamos agora tratar do segundo grupo, que são o grupo dos helmintos. Helmintos nada mais são do que vermes, ok? Então, agora vamos tratar de parasitas do tipo vermes, ok? Nesse contexto, a gente vai ter 2 exemplos básicos disso. A gente vai ter os nematelmintos e os platelmintos.
Nematelmintos são vermes que têm o corpo cilíndrico, tá? Eles são classificados de acordo com o formato do corpo, tá certo? Então, no caso do nematelminto, ele vai ter um corpo cilíndrico, tá certo? No caso do platelminto, ele vai apresentar um corpo mais achatado, ele vai ter um corpo achatado em formato de fita, ok? Só citando um exemplo sobre cada um, a gente pode citar sobre platelminto, planárias, ok? Planárias é um exemplo de platelminto. E no caso dos nematelmintos, a gente pode citar aí o Ascaris lumbricoide. Ascaris lumbricoide, para quem não sabe, é a lombriga, tá? Esquistossomose, teníase e filariose são exemplos de doenças causadas por parasitas do tipo helminto, ok? Então, ó, essas doenças que eu citei são doenças que são consideradas parasitoses, justamente porque elas estão relacionadas a parasitas do tipo helminto, ok? Ou seja, vermes. Vamos agora para o terceiro e último grupo, ok? Que são o caso dos ectoparasitas. Ecto já dá digamos que uma luz aí para entender o que significa. Ecto é basicamente fora, ou seja, vai ser um parasita que ele não vai estar dentro do organismo, ok? Do indivíduo que é o hospedeiro, ele vai estar na parte de fora. Basicamente são parasitas que eles vão viver sobre os hospedeiros, na pele ou no pelo. Então, ó, exemplo disso aí, vocês sabem, carrapato, piolho, ok? Ácaro, são exemplos clássicos de ectoparasitas. Escabiose, pediculose e febre maculosa são alguns exemplos de doenças, de parasitoses, ok? Causadas por ectoparasitas. Uma coisa muito importante é você saber como eu posso diagnosticar, como é que são diagnosticados parasitoses. Basicamente é feita uma série de exames, ok? Testes. Exame parasitológico de fezes é um exemplo, o EPF, tá? Que é um dos mais comuns, ok? Quando se trata de alguma suspeita de parasitose, exame de fezes, ok? Muito provavelmente vocês já devem ter feito aí na vida de vocês. Exames de sangue e exames moleculares, ok? São os três tipos de exames que podem diagnosticar uma parasitose. Bem, existem exames, ok, para diagnosticar isso aí, porém, como eu já falei para vocês, as pessoas que são acometidas por parasitoses, na maioria das vezes, são pessoas pobres, ok? Que não têm acesso nem a saneamento básico, ok? Que é básico. O nome é saneamento básico porque é algo básico, ok? Que todo cidadão tem o direito de ter. Então, se ele não tem acesso nem a isso, ele vai ter acesso a laboratórios? Ele vai ter acesso a exames e... Então, assim, é uma questão bem ampla, ok? O que eu quero dizer pra vocês aqui quando se trata de parasitoses, é um grupo de doenças, assim, que seria muito fácil de resolver, ok? Menos pessoas deveriam sofrer com isso, por quê? Para se resolver isso, é basicamente você aplicar realmente o que todo cidadão, ele tem direito. Saneamento básico, ok? Uma distribuição de renda de forma mais consciente, né, mais igual. Mas infelizmente a gente sabe que isso não acontece. Então, muitas vezes essas pessoas têm que se encaminhar para o serviço público de saúde quando o país, né, tem, porque não é todo país que tem SUS não, tá, gente? Então, se o SUS aqui é complicado, imagine países que não tem esse sistema e que a pessoa tem que pagar a conta do hospital lá na hora que vai. Então, infelizmente, o fato da pobreza estar atrelado à maior parte dos casos também se deve a isso, né? Se você é pobre e você não tem nem o que comer, vai ter dinheiro para estar pagando para fazer exame? Provavelmente não. Só trazendo para o contexto brasileiro, cerca de 50% das crianças brasileiras foram acometidas ou são acometidas por parasitoses, para vocês terem uma noção. Eu acho que é de conhecimento comum que nem todo mundo no Brasil tem acesso a boas condições de higiene, saneamento básico ou até mesmo comida na mesa. Às vezes nem água, tá? Chega água de qualidade nas casas dela. Então, tudo isso influencia a permanência desse problema, principalmente aqui no Brasil, principalmente na região norte e na região nordeste, ok? Bem, é um assunto sério, mas é um assunto importante e necessário. Alguns assuntos como esse são de extrema importância, principalmente para a gente reconhecer o quão privilegiado nós somos por termos acesso a coisas básicas, porque muita gente não tem acesso nem a isso. Bem,
Eu espero que vocês tenham compreendido sobre o conteúdo, ok? É um conteúdo, como eu já falei para vocês anteriormente, é um conteúdo de extrema importância, não só para hoje, mas também para amanhã e também para ser divulgado, tá? Então é importante vocês conversarem também com os pais de vocês, com a família no geral, sobre esse conteúdo. Foi um prazer estar com vocês em mais uma aula. Até a próxima!